Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal vê indícios de organização criminosa com Temer e ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. O inquérito investiga o PMDB da Câmara e também são citados Gedel, Henrique Alves e Eduardo Cunha. Executivos da JBS fazem exame de corpo de delito e estão detidos na sede da Polícia Federal em Brasília. Os delatores se entregaram ontem depois de Edson Fachin determinar a prisão deles. Aliado admite que buscou dinheiro em espécie para Gedel Vieira Lima em São Paulo. Ministério Público denuncia ex-presidente Lula e o ex-ministro Gilberto Carvalho na Operação Zelotes. Eles são acusados de receber propina para beneficiar montadoras de veículos. Na ONU, o Conselho de Segurança impõe novas sanções à Coreia do Norte após teste nuclear. Você acompanha essas outras notícias após o intervalo. Até já. Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou buscas em endereços ligados aos executivos da JBS Friboi em São Paulo e no Rio. Entre as casas visitadas pela polícia está a do ex-procurador Marcelo Miller. Ele é suspeito de atuar em favor do grupo enquanto integrava o Ministério Público Federal. E hoje a Polícia Federal cumpriu mais 5 mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados à JIF. 4 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Entre os endereços está a casa de Joesley Batista, aqui no Jardim Europa, na zona oeste da capital paulista. A ordem judicial foi expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que acolheu o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de prisão temporária de Joesley Batista e Saldi. Entre os materiais apreendidos estão documentos e laptops. Pela manhã, os policiais estiveram ainda na casa de Ricardo Saldi, no Morumbi. O apartamento do advogado e diretor jurídico da JBS Friboi, Francisco Assis e Silva, também foi alvo. Ele foi um dos negociadores do acordo de delação e depois também virou delator. O imóvel fica em Higienópolis, também na Zona Oeste. Os policiais também estiveram na sede da JIF. No Rio de Janeiro, agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal cumpriram na casa do ex-procurador Marcelo Miller outro mandado de busca e apreensão. Miller é suspeito de atuar para a JIF enquanto ainda integrava o Ministério Público Federal. A operação de hoje foi batizada de Boca, em alusão à Boca della Verità, escultura romana que, na Idade Média, acreditava-se morder a mão de mentirosos e, portanto, servia como uma espécie de detector de mentiras da época. O advogado Antônio Carlos Almeida Castro, que defende Joesley e Saldi, informou que as buscas eram esperadas. A defesa de Miller afirmou que o ex-procurador recebeu com tranquilidade as ações e que colaborou com as equipes de investigação, apresentando tudo o que foi solicitado. Presos em Brasília, executivos Joesley Batista e Ricardo Saldi fizeram exames de corpo de delito. Eles vão ficar na sede da Polícia Federal. Os dois teriam omitido informações e podem perder os benefícios concedidos nas delações. Joesley e Ricardo Saldi, executivos da JBS Friboi, deixaram a sede da Polícia Federal em São Paulo por volta das 10h30 da manhã. De lá, seguiram para o aeroporto de Congonhas, de onde embarcaram para Brasília às 2 da tarde. Na capital federal, os executivos fizeram, como é praxe, o exame de corpo de delito no IML. Eles vão ficar detidos na sede da Polícia Federal. Joesley e Saldi tiveram a prisão determinada pelo ministro Edson Fachin, que atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República. Eles se entregaram ontem à tarde. As prisões são temporárias, com prazo de 5 dias, que podem ser convertidas para preventiva, sem data para soltura. Segundo Rodrigo Janot, os dois omitiram informações no acordo de delação premiada. As prisões foram decretadas após os executivos entregarem os novos áudios ao Ministério Público Federal. As defesas afirmam que eles não mentiram nem omitiram informações no processo que levou ao acordo de colaboração premiada e que está sendo cumprido integralmente. Ao decretar a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi, Fachin ainda determinou a suspensão dos benefícios do acordo de colaboração premiada dos executivos, como a imunidade penal, que é o impedimento dos delatores serem processados e presos pelos crimes confessados. No entendimento de Fachin, os benefícios dos delatores da JBS estão suspensos até que se investigue as omissões.
Num dos áudios, Joesley e Saldi indicam a participação do ex-procurador Marcelo Miller nas negociações para a colaboração do grupo. Fachin afirmou que, em princípio, a gravação revela o ilegal aconselhamento que os colaboradores vinham recebendo de Marcelo Miller. Quando o áudio foi feito, em 17 de março, Miller era procurador da República e integrava o gabinete de Janot. Ao sair do Ministério Público, em abril deste ano, ele foi para um escritório que começou a tratar do acordo de leniência do grupo. Janot chegou a pedir a prisão de Miller, negada pelo ministro Fachin. Miller nega as acusações. Joesley Batista disse em depoimento à Procuradoria-Geral da República que acertou contratos fictícios com o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para manter boas relações com o petista. O depoimento de Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República foi no último feriado de 7 de setembro, antes de ter sido decretada a prisão dele pelo Supremo Tribunal Federal. O dono do frigorífico JBS disse que o escritório, que tem José Eduardo Cardoso como sócio, emitia nota de 70 a 80 mil reais por mês como forma de contrato fictício. O objetivo, segundo Joesley, era manter boa relação com o ex-ministro da Justiça, que o tratava muito bem. O acordo foi firmado com o advogado Marco Aurélio Carvalho, dono do escritório que José Eduardo Cardoso trabalha e tem sociedade. No depoimento, o empresário, dono da Friboi, afirmou à Procuradoria nunca ter perguntado a Carvalho se o dinheiro chegava de fato ao ex-ministro da Justiça. Joesley Batista confessou também que as empresas dele patrocinaram vários eventos e palestras do Instituto de Direito Público, que pertence ao ministro Gilmar Mendes, do STF. As empresas de Joesley pagaram mais de 2 milhões de reais ao Instituto, mas a diretoria jurídica da companhia afirmou que não havia ilegalidade no patrocínio. A PGR também ouviu o executivo Ricardo Saldi e ele admitiu ter gravado o ex-ministro da Justiça num encontro na casa de Joesley Batista. Porém, Saldi diz que foi orientado pelo ex-procurador Marcelo Miller a enviar a gravação para o exterior, para não comprometer os dois advogados. Em nota, José Eduardo Cardoso afirmou que as novas afirmações de Joesley contradizem o acordo de delação premiada, que fez referências ao advogado Marco Aurélio Carvalho. Segundo o ex-ministro da Justiça, os executivos da JBS Friboi isentaram o sócio dele de qualquer relação com pagamentos. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, suspendeu parte do acordo de leniência firmado entre o Grupo JIF e o Ministério Público Federal. Na semana passada, o magistrado havia validado a parte do acordo que prevê eventuais benefícios a funcionários e colaboradores da empresa que não fizeram delação premiada. A decisão de hoje impede que pessoas ligadas à empresa possam aderir ao acordo e se tornar lenientes, se beneficiando dos efeitos penais que acarretaria até uma decisão do Supremo. O pagamento da multa de mais de 10 bilhões de reais e os benefícios acordados com a empresa na esfera civil estão mantidos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Os delatores da JBS desceram do céu, onde desfrutavam de imunidade penal, para o inferno, onde estão cercados por pelo menos 4 investigações criminais de nomes esquisitos. Operação Sepsis, Operação Greenfield, Operação Cui Bono e Operação Bullish. Investigam-se desde fraudes na Caixa Econômica até empréstimos companheiros no BNDES. Sem imunidade, a turma da JBS talvez tenha que se contentar com reduções de penas. Aproveitando-se da erosão do acordo com a JBS, denunciados e investigados criticam o Instituto da Delação. Michel Temer e seus aliados puxam o couro. Convém rebater essa esperteza. Uma delação mal negociada não torna a ferramenta maldita. Ao contrário, é preciso punir os delatores de fancaria para preservar um mecanismo que vem se revelando vital no combate à corrupção. Temer se apavora porque acaba de ser preso na Papuda Gedel 51 milhões Vieira Lima. Trata-se de uma nova delação esperando para acontecer. Boa noite.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito aberto para investigar os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, além do ex-presidente José Sarney, todos do PMDB. A investigação foi instaurada a pedido do próprio Janot, depois da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que apontava a tentativa dos PMDBistas de atrapalhar a Operação Lava Jato. O conteúdo das conversas gravadas por Sérgio Machado revelaria um plano para embaraçar as investigações sobre a corrupção na Petrobras. No pedido apresentado hoje, Janot afirmou que a divulgação da gravação revelou a estratégia planejada pelos PMDBistas, mas que os atos praticados não são considerados crimes. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, foi sorteado um novo relator do pedido de abertura de inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para investigar a suspeita de participação do presidente Temer em irregularidades no chamado Decreto dos Portos. A denúncia foi feita em junho e teve como base conversas gravadas entre o presidente e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, flagrado com uma mala com R$500 mil. No diálogo, eles falam da edição de um decreto que trataria da exploração de portos. A suspeita é de que pode ter havido pagamento de propina. O caso, na época, foi encaminhado para a Fachin, mas Janot pediu que fosse sorteado um novo relator, já que a denúncia não tratava da Lava Jato. Agora, caberá a Barroso decidir se abre a investigação. A Polícia Federal concluiu que há indícios de que o presidente Michel Temer e os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e Eliseu Padilha, da Casa Civil, cometeram crimes de corrupção. A informação consta do relatório final do inquérito que investigou o chamado quadrilhão do PMDB na Câmara. Segundo o documento, também há evidências de envolvimento do ex-ministro Gedel Vieira Lima e dos ex-presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha. Os três estão presos. Segundo a Polícia Federal, o grupo mantinha estrutura organizacional com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas em órgãos da administração pública. O suposto esquema envolvia crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude em licitações, evasão de divisas, entre outros. O relatório sobre o caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e depois será entregue à Procuradoria-Geral da República, que, se concordar com a argumentação, deve apresentar a denúncia ao STF. Em nota, a assessoria do presidente Temer declarou que o presidente Michel Temer não participou nem participa de nenhuma quadrilha e que lamenta que as insinuações descabidas com o intuito de tentar denegrir a honra e a imagem pública. A assessoria do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou que só irá se pronunciar quando e se houver uma acusação formal contra ele que mereça a resposta. O advogado de Eduardo Cunha nega as acusações. A assessoria de Moreira Franco disse que ele jamais participou de qualquer grupo para a prática do ilícito e repudia a suspeita. E a defesa de Henrique Eduardo Alves disse que ele faz parte do PMDB há mais de 40 anos e não de uma organização criminosa. Aliado de Gedel Vieira Lima, do PMDB, admitiu à Polícia Federal ter recebido dinheiro em espécie a mando do ex-ministro de Michel Temer. Preso pela Polícia Federal na sexta-feira, o advogado Gustavo Ferraz é aliado de longa data de Gedel Vieira Lima e ocupava o cargo de diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, nomeado pelo prefeito ACM Neto do DEM. Em depoimento à polícia, Gustavo Ferraz admitiu ter buscado em São Paulo, em 2012, uma mala com dinheiro endereçado a Gedel. As digitais do advogado foram achadas em parte dos 51 milhões de reais encontrados num apartamento em Salvador, que supostamente era usado pelo ex-ministro de Michel Temer. Segundo Gustavo, o dinheiro que ele foi buscar a mando de Gedel foi entregue por um emissário do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso pela Lava Jato desde o ano passado. Assim como Gedel, Gustavo Ferraz teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi exonerado do cargo em Salvador no fim de semana, logo após a prisão pela Polícia Federal. Relatório da Polícia Federal sobre o chamado quadrilhão do PMDB da Câmara indicou que o presidente Michel Temer recebeu 31 milhões e meio de reais de vantagens por participar da organização criminosa, formada por políticos que atuam na Petrobras e na administração federal.
O documento, que deve embasar a segunda denúncia contra o presidente, foi encaminhado hoje ao Supremo Tribunal Federal. Ex-presidente Lula é denunciado mais uma vez na Operação Zelotes. O Ministério Público do Distrito Federal acusa o petista pelo crime de corrupção passiva, de ter editado a medida provisória 471 para supostamente favorecer empresas do setor automotivo em troca de propina. Além do ex-presidente, outras 6 pessoas foram denunciadas, entre elas o ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho. Para os procuradores, as empresas automobilísticas Caoa e Mitsubishi teriam prometido 6 milhões de reais a Lula e a Carvalho em troca de benefícios para o setor. O dinheiro, segundo as investigações, era para custear campanhas eleitorais do PT. De acordo com a denúncia, a medida provisória editada em 2009 passou por avaliações dos corruptores antes de ser finalizada. Lula e o filho Luiz Cláudio já são réus na Operação Zelotes, acusados pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação é em torno da compra dos caças do modelo Gripen, adquiridos da Suécia pelo governo Dilma. Ao todo, Lula é réu em 6 ações penais. Na Lava Jato, já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa foi a primeira condenação do petista. O caso envolve o apartamento triplex em Guarujá. Ele aguarda o julgamento do recurso deste processo por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. O Instituto Lula diz em nota que os procuradores abusam das prerrogativas legais para tentar constranger o ex-presidente. Segundo o Instituto, o Ministério Público manipula o sistema judicial brasileiro para promover uma perseguição política ao petista. Já o jornal Folha de São Paulo, o ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, negou as acusações e disse que não levou uma caneta do governo. Juiz federal decidiu adiar o depoimento do advogado Roberto Teixeira, amigo do ex-presidente Lula. Ele é réu em uma ação penal acusado de ter ajudado a intermediar um pagamento de propina da Odebrecht ao petista. Teixeira seria ouvido na quarta-feira, mesmo em dia em que Lula prestará depoimento a Sérgio Moro, também no processo em que ele é acusado de ter recebido da empreiteira um terreno destinado a ser a nova sede do Instituto Lula e um apartamento em São Bernardo do Campo. A defesa de Teixeira pediu o adiamento do depoimento após o advogado ter sido internado no início do mês por insuficiência cardíaca. Ele já recebeu alta. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de inquérito para investigar o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB. A investigação tem como base as delações de ex-executivos da Odebrecht. Segundo eles, Pezão recebeu pagamentos não declarados à Justiça, registrados no sistema de informática do Departamento de Propina da Odebrecht. Os delatores afirmaram ainda que os valores foram entregues em dinheiro, pessoalmente e em contas no exterior para destinatários do governador fluminense, a título de caixa 2 de campanha e também suposto pagamento de propina. O conteúdo do pedido de Rodrigo Janot está sob sigilo de justiça, mas foi sorteado no STJ para o ministro Luiz Felipe Salomão. Pezão nega as acusações. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, declarou agora à noite que está convencido de que foi gravado pelo empresário Joesley Batista, da JBS. Gilmar disse que recebeu um empresário em Brasília no dia 1º de abril, na sede do Instituto de Direito Público que ele administra. O encontro solicitado pela JBS ocorreu 3 semanas depois de Joesley Batista ter gravado secretamente o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Gilmar afirmou, porém, que a conversa foi normal e sem nada comprometedor. O ministro se disse absolutamente tranquilo em relação ao conteúdo da conversa. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o país não tem condições de conduzir as reformas da Previdência e tributária ao mesmo tempo. Ele afirmou que a da Previdência é urgente e que o país está prestes a não conseguir suportar os custos com aposentadorias e pensões.
O ministro participou hoje de um fórum de economia em São Paulo. Segundo Diogo Oliveira, a situação previdenciária no país é grave. Ele afirmou que estamos prestes a não poder pagar a Previdência. O texto base da reforma foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara em maio e agora precisa ser votado em plenário. Por se tratar de uma proposta de alteração da Constituição, vai precisar de pelo menos 308 votos em 2 turnos de votação. O ministro afirmou ainda que o governo vai ter que pedir uma autorização do BNDES para poder pagar a Previdência neste ano e no ano que vem. Segundo Diogo Oliveira, o governo não tem condições operacionais de tramitar no Congresso Nacional 2 reformas, a da Previdência e a tributária, e destacou a importância de reavaliar a estrutura do sistema de cobrança de impostos no país para equilibrar as receitas, mas disse que as mudanças na Previdência devem ser priorizadas. Bolsa de Valores de São Paulo atingiu máxima histórica hoje e bateu o recorde anterior, de maio de 2008. A Bovespa passou hoje dos 74.300 pontos, o maior patamar da história, com alta de 1,7%. A alta do dia foi influenciada principalmente pelo desempenho positivo das ações da mineradora Vale, da Petrobras e dos bancos Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco. Os papéis da Eletrobras subiram 7% e tiveram a maior valorização do dia. Depois de operar em queda em quase toda segunda-feira, o dólar virou e fechou em alta de 0,3%, cotado a R$ 3,10. Agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A forte reação que a Bolsa vem tendo e o dólar rodando ao redor de 3,10 tem relação com o mercado externo, com a queda do dólar frente a outras moedas e o excesso de liquidez de dinheiro disponível em busca de boas oportunidades. Mas o Brasil só está aproveitando este cenário porque aumentou a confiança nas perspectivas da economia. Vários indicadores melhoraram, como os de atividade, e os novos lances da crise política parecem ter aberto uma brecha para o avanço da agenda econômica. Mesmo com Temer sendo alvo da Procuradoria, Janot ficou enfraquecido com o caso JBS. E uma eventual nova denúncia não deve mobilizar atenções como a primeira. Isso pode dar condições de o governo avançar até com a reforma da Previdência, que é crucial para o ajuste das contas públicas. E a equipe de governo tem agido para preservar a agenda e mostrar a importância da reforma. Como vimos, Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, até alertou para o risco de se chegar logo a uma situação em que não vai dar para bancar as aposentadorias e pensões. Enfim, a melhoria dos índices de atividade, a queda das projeções de inflação e juros, o potencial de avanço de medidas que possam ajudar no ajuste fiscal e na reestruturação da economia tem dado impulso à Bolsa e segurado o dólar. E a própria queda dos juros é um outro fator que favorece a Bolsa como uma opção de investimento. A economia, mesmo com imenso desequilíbrio fiscal, entrou num ciclo mais positivo. É ver se a política, com esses escândalos que parecem não ter fim, não compromete a agenda, que pode colocar a economia nos trilhos de uma forma mais sustentável, sem que tenhamos, de novo, apenas mais um voo de galinha. Boa noite. O preparador físico Nuno Cobra, de 79 anos, foi preso hoje, acusado de abusar sexualmente de uma mulher no mês passado em São Paulo. Segundo o Ministério Público, ele foi levado para a sede da Justiça Federal Criminal para uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva mantida. Cobra ficou famoso depois que começou a cuidar da preparação física de Ayrton Senna em 1983. Senna foi um dos primeiros pilotos de Fórmula 1 a se preparar fisicamente como um atleta. Cobra ficou amigo do piloto e escreveu um livro, A Semente da Vitória. Ele também treinou outros pilotos e se tornou uma espécie de guru dos famosos. Nuno foi condenado no último dia 6 por ter assediado uma mulher que se sentou ao lado dele durante um voo de Curitiba a São Paulo em janeiro de 2015. Ela disse que durante a decolagem teve áreas íntimas apalpadas por ele várias vezes. Na semana passada, o Ministério Público Federal acusou Cobra de ter se envolvido em novo episódio de assédio. Uma jornalista afirmou que também foi vítima de atos libidinosos depois de ter feito uma entrevista com Cobra, inclusive com outros jornalistas presentes no local. Com a nova suspeita, a Justiça Federal de São Paulo determinou a prisão preventiva dele.
O Conselho de Segurança da ONU impõe novas sanções contra a Coreia do Norte por causa dos testes nucleares. As novas medidas contra o país foram aprovadas por unanimidade. Elas estabelecem a proibição das exportações de produtos têxteis e limitam as importações de petróleo. Os Estados Unidos queriam medidas mais rígidas, mas atenuaram o pedido para garantir o apoio da Rússia e da China. As resoluções foram uma resposta ao 6º e mais poderoso teste nuclear do país no dia 3 de setembro. O sol e o calor devem predominar durante toda esta semana aqui em São Paulo. Vamos aos detalhes da previsão do tempo com Luciana Magalhães. Na capital paulista, por causa do ar seco, o ar fica bastante poluído. E olha, os próximos dias serão de tempo firme sem a mínima possibilidade de chuva. Lembrando que as madrugadas e manhãs continuam amenas. Amanhã, máxima de 30 graus. Na quarta, máxima de 29 e na quinta-feira, a máxima pode chegar até os 32 graus. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite e uma excelente semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Certo. Pão australiano com manteiga caseira. Essa receita de dar água na boca você encontra no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora. Todo seu.